Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje nós vamos dar seguimento ao último devocional, vamos continuar, da onde a gente parou, no devocional que tem como título Show Desânimo. Nós tratamos um pouquinho nesse devocional sobre as distrações, quando o diabo ele não consegue nos manter sonolentas, apáticas, procrastinando aquilo que Deus tem para nós, ele tenta nos distrair com algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse devocional. E eu quero te convidar a orar comigo e nós vamos abrir o nosso coração para entender um pouco melhor isso e sabermos como nos posicionar em Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque é tão bom poder ter a Tua palavra como nosso guia seguro. Obrigada, Senhor, porque hoje nós seremos tocadas pela Tua palavra, vamos ser instruídas e sabemos como nos posicionar diante do Senhor, diante das adversidades e sermos mais rápidas do que aquele que quer roubar a nossa vida, roubar e destruir os nossos sonhos e a motivação do Senhor para nós. E eu declaro, Senhor, que mulheres serão libertas de engano através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, um texto subiu no meu coração faz alguns dias que ele vem e eu percebi que era algo para que a gente falasse nesse tempo. E eu me lembro quando esse texto saltou mesmo como uma revelação para mim, foi através de uma ministração de Ana Gaia, que é uma ministra muito abençoada, que ela falou sobre essas coisas, sobre o campo de batalha da mente, sobre como que o diabo ele age na nossa mente. E de fato, mulheres, ele é astuto, mas ele sempre age da mesma forma e nós precisamos entender isso para sabermos como nos posicionar. E o texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 11, vai nos esclarecer sobre isso, vai fortalecer a ideia de que nós precisamos saber como que ele age para podermos nos posicionar. Sabe que exércitos, quando eles vão guerrear, eles primeiro, antes de pegar suas espadas e sair combatendo aquele outro exército inimigo, primeiro eles estudam. Eles sabem quais são as estratégias daquele exército que eles vão enfrentar. Primeiro, eles analisam como que eles agem, para saber como que eles vão combater aquele exército. A mesma coisa é um time de futebol. Talvez você goste de futebol, eu não sei muito bem como que funcionam as coisas. Então, às vezes eu quero dar um exemplo, falar até uma besteira, e você dá risada comigo, vai dar tudo certo. Mas assim, pelo que eu sei, eu vejo até em alguns noticiários que no campo de concentração, os times, eles até assistem os jogos dos inimigos, assim, né? Dos que eles vão jogar contra, para que eles entendam as estratégias, os pontos fracos e fortes daquele time que eles vão enfrentar. Porque conhecendo o inimigo, eles conseguem trabalhar com mais eficácia, eles vão mais direto ao ponto. E é sobre isso que esse texto está nos ensinando. 2 Coríntios 2,11 fala: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas intenções. Oh glória! Sabe, mulher, ele não vai ter nenhuma vantagem sobre mim, sobre você. Ele não vai ter vantagem sobre nós, se nós não andarmos aí distraídas com as intenções dele, com a nossa vida. Nós precisamos andar sábias, instruídas, porque uma pessoa ignorante é uma pessoa o quê? Desprovida de conhecimento, que não sabe como que ele age. Mas nós sabemos, e hoje eu quero te ajudar um pouco mais, ou a te lembrar ou a te ensinar de como que ele age, para que ele não alcance nenhuma vantagem sobre nós. E a primeira coisa que eu quero falar, qual é o propósito do diabo? O que ele quer fazer, o que ele tem buscado todos os dias? Porque é um fato que ele existe e ele está trabalhando para algo. E qual é o propósito dele? O propósito dele está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 10. De uma forma bem resumida, esse texto ele traz bem claramente qual é o propósito dele nas nossas vidas. E o propósito dele o texto fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E graças a Deus que Jesus ele veio para nos dar vida e vida abundante. Graças a Deus.
Mas sabe, Jesus ele já fez o que tinha que fazer, ele já nos deu essa vida. Mas como que nós perdemos essa vida abundante? Como que nós perdemos de viver o melhor de Deus? Quando nós ignoramos aquilo que o diabo está tentando fazer, que é roubar, matar e destruir. Mas aí a gente fica pensando, ele quer me matar. Aí a gente pensa só numa morte física. Mas não, ele deseja roubar os nossos sonhos. Sabe que ele deseja roubar a sua motivação? Porque quando você abre os seus olhos de manhã, você é perigosa para ele. Porque está abrindo os olhos, está despertando aquela que vai desfazer as obras dele. Então você é perigosa para ele. O que ele quer? Ele quer roubar, ele quer distrair a sua motivação. Ele quer realmente tirar aquele propósito, ele quer roubar o seu brilho de viver, a sua vontade, a sua motivação. E sabe, manda ele para bem longe, porque você tem a alegria de Deus, você tem a motivação em Cristo. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar esse tipo de atitude do diabo para com as nossas vidas, porque nós sabemos que ele quer fazer isso. E o ponto 2 que eu quero trazer para você, agora nós já sabemos qual é o propósito dele, e o propósito dele é roubar, matar e destruir, mas o ponto 2 vai trazer para nós o entendimento de como que ele age, onde ele age é na nossa mente. Como já diz o livro da nossa querida Joyce Meyer, que o campo de batalha do diabo é na nossa mente. Como que ele faz? Como que ele faz para nos roubar e nos destruir? Ele lança pensamentos, ele lança sugestões e ideias para que nós, quando nós ignoramos as intenções dele, nós acolhemos aquela ideia. Ele lança lá, hoje você não precisa levantar, você já trabalhou tanto. Se dá o direito de ficar hoje o dia inteiro na cama, virando série, porque você já trabalhou muito, então você tem direito. E ele fica lançando sugestões. E quando a gente está ignorante com aquilo que ele faz, a gente abraça aquela ideia, é verdade, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu me dou o direito de relaxar. E nesse dia, olha quantas coisas ele pode fazer na nossa vida, e olha quantas coisas nós deixamos de fazer para Deus, quando nós acolhemos uma sugestão dele. Então tome cuidado, use o filtro da palavra para aceitar pensamentos, para aceitar sentimentos, porque é esse campo que ele usa para roubar, para destruir aquilo que Deus já nos deu em Jesus Cristo, amém? Então, eu fico me lembrando com isso da história muito famosa que você deve conhecer de Marta e Maria. Um exemplo tão claro de duas mulheres, uma que aceitou a sugestão de ficar lá envolvida só com o trabalho e não parar para ouvir Deus, não parar para receber de Deus, e outra que realmente acolheu o convite do Senhor de se assentar, de ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. E essa foi lembrada, essa foi elogiada por Jesus, porque ela não se distraiu com os afazeres. Ela não deixou que aquilo que está fora mudasse a intenção de dentro. Sabe, mulher, nós podemos fazer muitas coisas, mas a nossa intenção precisa estar em Deus. Nós podemos sim ter atividades, mas a nossa intenção está sempre conectada com Deus. Tudo que nós estamos fazendo está envolvido com o Senhor. Eu não sei se você faz como eu, mas no meu momento de fazer comida, de lavar a louça, eu já pego meu celular e coloco lá um louvor. Eu tenho uma janela que fica bem em frente à minha pia, e eu já coloco lá assim, de frente para mim, uma ministração, um louvor, e ali eu estou fazendo as coisas, eu não estou ocupando meus lábios com uma murmuração, eu não estou deixando a minha mente ir lá longe e ficar acolhendo coisas erradas, mas eu estou guardando a minha mente e meu coração com a palavra de Deus. Então fique vigilante, porque o diabo ele quer roubar as suas intenções, ele quer roubar aquilo que Deus já liberou sobre você. E o terceiro passo que eu quero dizer para você, o primeiro é, qual o propósito dele? O segundo, o campo de atuação dele na nossa vida. E o terceiro é, ele quer nos distrair com as coisas desse mundo.
Nós estamos falando exatamente sobre essa palavra, e aí a gente fica às vezes imaginando muitas coisas, mas eu quero trazer algo bem específico para você. Eu não sei se você acompanha, mas a moda, as coisas de beleza, sempre tem lançamento novo e tem tantas coisas, não é? Você é mulher como eu, é para cabelo, é para pele, é para mancha, é para celulite e tem tanta coisa. E é bom, não é bom? Graças a Deus que a gente pode ser melhor, que a gente pode se cuidar. Afinal de contas, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos estar nos cuidando primeiramente para o Senhor e também para o nosso marido, você que é casada, né? E você que ainda não é, para o futuro marido, amém? Dá um glória aí, já pega pela fé. Então a gente sabe que isso é bom e não tem nada de ruim, mas quando isso toma o lugar que é só de Deus, isso se torna uma coisa ruim, porque isso se torna uma distração e um vício. Nós ficamos nos envolvendo tanto com isso, numa necessidade de estar sempre atualizado, de estar sempre fazendo tudo, e nós começamos a ocupar mais tempo com essas coisas de fora, com as distrações do mundo, com os afazeres, em manter uma posição, em conquistar uma aceitação, que nós negociamos o que é mais importante, que é a nossa vida de dentro para fora, a nossa vida com o Senhor. Então, tome cuidado com as distrações, mulher. Você pode fazer isso sim, mas de uma forma saudável. Não deixe que isso, de jeito nenhum, roube o que tem de mais importante para você, que é estar na presença de Deus, que é estar em devoção, estar em rendição a Ele. Que nada dessas coisas roube o seu tempo com o Senhor, que nada dessas coisas roube a sua paixão por Ele. Nada pode ser mais prazeroso e importante do que estar com o Senhor. Isso é o nosso bem mais precioso. Então, a gente falou então sobre os 3 pontos, e eu quero ler para você uma frase desse livro que nós estamos falando, que é assim: se o nosso inimigo não puder nos manter sedadas, imóveis e inativas, ele nos seduzirá a contaminarmos os nossos lugares de descanso e a nos envolvermos com formas de adoração ímpias e perversas. Ou seja, ele vai nos envolver com uma adoração a outras coisas. E eu não sei se você, mas eu sempre pensei que a adoração, já imaginava uma imagem, um ídolo, né? A nossa mente nos leva direto para isso. Mas a adoração, ela é muito além disso. Nós podemos adorar um carro. Se você dá mais atenção a lavar o seu carro do que a ter um momento com Deus, por exemplo, seu dia você teve que trabalhar e ficou 1 hora. Nessa 1 hora você pode escolher: ou eu vou ter o meu momento com o Senhor, ou eu vou lavar o meu carro. E você escolhe sempre lavar o carro, você está adorando o carro mais do que a Deus. Assim eu passei o dia trabalhando, cuidando de filho, agora no meu último momento do dia eu quero passar a minha máscara facial, afinal eu preciso cuidar da minha pele. Então eu faço isso, ou eu tenho meu devocional. E aí o que a gente faz? Quando nós adoramos a Deus, nós precisamos priorizar o Senhor em vez de todo o resto. Mas quando nós priorizamos a outra parte, nós estamos adorando outras coisas e não a Deus. Então é sobre isso que essa frase está falando. Quando o diabo não nos mantém sonolentas, ele nos apresenta ídolos. E esses ídolos vêm fantasiados de coisas boas, coisas que são prazerosas. E cabe a cada uma de nós estar alerta às intenções do diabo em roubar a motivação do nosso coração e aquilo que é mais importante. Mas nós vamos nos levantar, amém? E nós vamos ficar inteligentes, nós vamos ficar vigilantes. E nós não vamos dar nenhum tipo de vantagem para o diabo. Nós sabemos que a nossa prioridade é o Senhor. E aí a gente consegue conciliar. Sabe o que você faz? Vou lhe dar uma dica. Você passa a máscara e vai ler a palavra. Aí depois que você tem seu momento com o Senhor, já esqueceu, a máscara já tá dura, não, tá brincando. Você vai lá, desfaz a máscara e volta, faz a sua oração e tem aquele momento. Amém, mulheres? Mas a prioridade, isso eu não negocio. Amém? Nós não podemos negociar a presença.
As distrações, elas vão vir e vão bater na porta, vai bater na porta de todos nós, porque é só isso que o diabo tem para fazer, nos distrair, tentar roubar o nosso tesouro maior, que é poder estar na presença de Deus em qualquer momento. Mas nós não vamos deixar ele ter vantagem, porque nós já conhecemos como que ele age. E eu quero trazer para vocês um exemplo que eu vi e eu quero passar para vocês. Eu estava vendo um vídeo mostrando um museu onde fica algumas coisas que foram guardadas do ministério de John Wesley. E ali, naquele museu, tem ali uma maquininha de dar choque, de dar choquinhos. E quando eu escutei isso, eu fiquei até assim um pouco assustada. Eu não sei se você vai ficar também. Mas ali está descrito que em um momento em que John Wesley teve uma depressão e o corpo dele estava tentando levar ele para uma zona de apatia, de não se mover em Deus, ele, quando acordava, ele dava choquinhos no seu corpo para se levantar e ficar desperto para aquilo que Deus tinha para ele. E quando nós olhamos a vida e ministério, o legado desse homem, nós pensamos, que vida maravilhosa, que frutos são esses? Mas eu quero te dizer, nós não imaginamos o que esses homens e mulheres que fizeram história tiveram que fazer para ter uma vida de obediência ao Senhor. Esse homem, ele não se entregou a uma depressão e ele usou uma ferramenta que chega a ser até escandalosa para nós quando a gente escuta. Que loucura é essa? Um homem se levantar e começar a se dar choquinhos. Mas ele não julgou sua vida por preciosa, ele entendeu que ele precisava despertar para o que Deus tinha para ele. Ele precisava despertar diante das distrações que queriam roubar o propósito da vida dele. E eu não sei o que você precisa fazer, mulher, para se despertar hoje e ficar bem vigilante àquilo que o diabo está querendo roubar da sua vida. Mas faça, ainda que você tenha que dar umas beliscadas, ainda que você tenha que lavar bem o seu rosto e acordar, faça isso. E fique totalmente alerta para que o diabo não tenha nenhuma vantagem sobre você. E o texto de Romanos, no capítulo 8, versos 37 ao 39, vai falar assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, e nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Sabe, mulher, o diabo ele fica tentando achar alguma vantagem na nossa vida, mas a palavra de Deus nos garante que em Cristo nós já somos mais do que vencedoras. A palavra de Deus nos garante que nada, nadinha, você sabe o que é nada? É nadinha mesmo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mulher, nada pode te separar do amor de Deus. Você sim é um alvo de Satanás, ele está tentando te distrair, mas hoje você aprendeu como ele se move e você não vai permitir que ele alcance nenhuma vantagem sobre você, porque o vitorioso mora em você. O vitorioso te deu as armas certas e nós estamos firmadas em uma palavra, nós estamos firmadas na verdade de Cristo e nada, nadinha pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Com essa palavra eu quero inspirar o seu coração e eu tenho certeza que o diabo não vai tomar nenhuma vantagem sobre nós, porque nós somos mulheres destemidas, cheias da vida de Deus e que sabemos porque sabemos que maior é o que está em nós do que o que está agindo no mundo. Nada pode nos separar do seu amor, nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Fique com essa verdade, compartilhe com outras mulheres e eu sei que nós vamos realmente impactar essa geração com essas verdades. Um beijo no seu coração e até a próxima.